que é a Comex? Vamos falar de reforma tributária? Acho que eu vou fazer uma trilogia a respeito disso, hein? Porque o assunto vai render. Eu vou voltar à reforma tributária para o aspecto de comércio exterior, tá? Um pouco mais sobre economia e comércio exterior. Então, eu preciso dar um contexto para vocês, antes que a gente comece a discutir um pouco mais do que está falando aí de CBS, IBS, consumo, e exceção, que raio que é tudo isso, né? Para que a gente possa entender um pouco mais. Tem algumas premissas que eu preciso falar para vocês, interessantes para que vocês compreendam a complexidade disso. Bom, já transita na Câmara já faz tempo, tá? Antes do Lula, o terceiro, o último, né? Mas, deixa eu dar um contexto global para vocês. O mundo já fala em impostos, né, em tributos de forma geral de consumo, muito mais simplificados já há mais de 20 anos. Tanto que, se você faz operações de comércio exterior, é muito comum a gente ter o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, como imposto nacional dos produtos. Única e exclusivamente, não meio que um ninho de mafagafo, como eu costumo dizer, que é aqui no Brasil, que é IPI, PIS, COFINS, ICMS, né, e outros tributos aí que se tem, dependendo do tipo do segmento que você está operando. Sem falar de serviço, né, que tem o ISS. Então, esse balaio todo aí já se fala mundialmente numa simplificação há muitos anos, tá? Isso já acontece no mundo, principalmente na Europa, Estados Unidos. Então, a gente está um pouquinho atrasado nesse aspecto. Então, a reforma tributária vem, acima de tudo, para simplificar, para trazer aí modelos mundiais muito mais significativos para a tributo. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, que é importante, é que a nossa carga tributária ela é muito alta, é uma das mais altas do mundo. Então, a gente chega de 27% a 33% de impostos. Quer dizer isso, Sandra? Quer dizer que, se eu comprar uma canetinha BIC, 27% do valor que eu pago dessa caneta são tributos, são impostos. O que parece muito toda a cadeia de produtos. E aí você tem um sério problema de renda baixa no Brasil, e você tem esse imposto muito alto. Por outro lado, a União precisa arrecadar os impostos para que não tenha déficit fiscal. Tem todo esse complexo aí econômico que é importante considerar. Bem, resolveram simplificar isso. Né? Se vai simplificar mesmo, eu não sei dizer muito bem. Mas resolveram fazer essa simplificação. Resolveram fazer um combo, vamos dizer. Né? Então, ICMS, mais o IPI, mais o PIS, mais o COFINS, mais o ISS, vai virar CBS e vai virar IBS. Que vai virar tudo uma coisa só, uma base só. Só que aí começa algumas discussões, que é o que tem se visto bastante aí, muito mais desde o ano passado, desde o começo do ano passado, a gente viu bem mais, existem tributos que são federais, existem tributos que são estaduais. Como é que funciona a coisa aqui no Brasil? Por mais que o imposto seu seja estadual, seja recolhido pelo Estado, há repasses entre a União e o Estado, né? Assim que a nossa organização econômica pública de política fiscal. Então, esses repasses, que aí a gente até vê briga dos estados e tudo mais, então isso aí precisa ver como é que vai organizar para ver se realmente vai simplificar. Né? Então, são conceitos importantes. Outra coisa importante que você tem é que cada estado acaba trazendo as atratividades do mercado por causa do ICMS, por causa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo é 18% que recolhe de ICMS, no Sul é 12%, no Nordeste é 7%. Então, por isso que você tem muito essa briguinha dos estados, né? Não só por isso, tudo bem? Tem um aspecto político aí, fiscal, que eu não vou entrar nesse aspecto, mas também tem bastante por causa disso. Bem, então, hoje, você pode trazer uma mercadoria importada, por exemplo, você pode ter uma fábrica em uma fábrica em São Paulo, trazer para o Porto de Santos, ou trazer para um outro porto que você tenha fazer a liberação aduaneira por um outro porto. Né? E aí você faz o trâmite, podendo ser TTA, né, ou podendo nacionalizar e fazer a geografia rodoviária da maneira que você quiser. Claro que tudo vai depender de como você importa. Você importa isso como industrialização, você importa isso como revenda, mas quem importa isso como revenda costuma fazer esse tipo de estratégia. Né? Por mais que eu esteja em São Paulo, eu trago pelo Nordeste, por exemplo, por Bahia, porque aí
eu tenho geograficamente a minha distribuição, que é rodoviária mesmo, né, em qualquer lugar, dentro do Brasil, né, eu falo dentro do nosso país, então eu acabo usando esse artifício do ICMS para ter um crédito, né, para ser tomador de crédito aí como empresa. Bom, então isso aí vai mudar um pouco, porque o que você já tem de discussão e de premissa na reforma tributária é que vai ser sobre o consumo final. Então, agora, não importa onde você está liberando a mercadoria, o recolhimento do ICMS vai ser de acordo com o seu consumo final. Né? Para onde vai a mercadoria? Né? O destino que vai se ter nessa mercadoria. Então, isso muda um pouco. Bem, então, existia um projeto de lei, que ele foi aprovado na Câmara, ele está seguindo para o Senado, então, quando ele seguiu para o Senado, ele virou um projeto de lei complementar, que é a 63 de 2024, estou pondo ela aí para vocês, se vocês quiserem ver com mais detalhe, se quiser estudar, pode estudar. E agora está transitando para o Senado. O que foi determinado nessa parte, né, nesse projeto de lei complementar? O split, né, a separação do CBS e do IBS, da contribuição sobre produtos e serviços e do imposto sobre produtos e serviços dentro da reforma tributária, de como vai ficar isso. Porque se tinha muita discussão de, o serviço vai juntar com mercadoria, então vai ficar uma alíquota muito grande para se recolher. E ainda vai, tá? Ainda não está muito certo isso aí. Enfim, tá ainda em discussão, acho que é legal a gente acompanhar o andar disso tudo. Então, isso que aconteceu agora, né? Aconteceu os split payments, que fala, dentre outras particularidades, fala que os regimes aduaneiros também se mantêm como isentos, né? Como suspensos. Já fala outra coisa que é importante a gente saber. E isso tem que ficar claro. Política fiscal é diferente de política aduaneira. Tá? São competências diferentes. Então, a nossa política fiscal, que é a da União, que trata as políticas de tributo, de repasse, de CMS, de como é que funciona entre União, Estado e municípios, por exemplo, é uma esfera. Tá? A União, a política aduaneira, ela é uma outra esfera. As pessoas falam assim, tá tudo no Ministério da Fazenda hoje. Tá, mas tem as suas esferas particulares. E eu vou dizer, quando eu falo de política aduaneira, eu estou falando da relação do comércio exterior e de imposto de importação. Então, a tratativa de classificação fiscal de imposto de importação de cada produto, de como vai ser isso, se isso vai ser mais barato, mais caro, a alíquota, isso trata-se em política aduaneira, não em política fiscal. Tá? Então, na reforma tributária, esse aspecto não é considerado, porque não é reforma aduaneira, é reforma fiscal. Tudo bem? Isso é importante a gente saber. E aí, quando eu faço uma importação de uma mercadoria, eu tenho impostos federais e tenho impostos estaduais. Dentro dos impostos federais, eu tenho impostos de importação. Esse não vai mexer com a reforma tributária, porque esse vai de acordo com cada instrução normativa que se tem e estratégia do Ministério para que você diminua as alíquotas e aumente as alíquotas, conforme momento e estratégia. Tá? O imposto de importação em si, ele não muda. Agora, o que muda? Os outros. Os outros já mudam. O IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS. Não vai entrar tudo no mesmo balainho que eu falei para vocês? Então, o CBS, o IBS. Então. E aí eu preciso dar outra premissa para vocês. Como funciona hoje, na maioria dos mercados e dos segmentos? Você tem uma interseção fiscal. Essa é uma grande verdade brasileira. O que quer dizer isso? Ao invés de recolher ICMS de 18%, por exemplo, eu não estou falando do ICMS, mas tem os outros impostos também podem acontecer exceções, tá? É que o mais comum é o ICMS. Aí você tem diferimento, você tem suspensão, você tem isenção, você tem redução de alíquota, você tem um monte de exceções fiscais que você pode adquirir como empresa, conforme segmento, conforme espaço geográfico que você está e conforme NCM. Então, basicamente tem isso. Então, agronegócios, por exemplo, né? Importador de agronegócios ou de químicos, vocês têm, muitas vezes, exceções fiscais de CMS, de IPI, né? Tem muito isso. Que, ao invés de recolher o imposto cheio, você acaba recolhendo uma alíquota menor. Diz que na reforma tributária isso aí não vai mais existir, né? Vai ter uma coisa única. E aí a empresa, claro que o mercado começou a pressionar.
né? Porque aí ou ameaça sair do Estado, ou ameaça sair até do país, porque aí vai ficar muito inviável do jeito que está. Então, tem essa pressão de mercado que também está acontecendo, que é importante a gente saber. E agora eu vou falar um pouquinho do aspecto econômico. Né? Quando a União ela recolhe os impostos, ela recolhe isso através da política fiscal dela para dar para o contribuinte final, educação, saúde, se é bom ou se é ruim, não vou discutir isso, mas é assim como está a nossa política fiscal. Né? Então, ao mesmo tempo que se recolhe muito tributo, né, os tributos são para fazer um SUS, para fazer serviços públicos para o consumidor final. Sim, nem vou entrar no aspecto de desvio nem nada, tá? Só estou entrando no aspecto essencial do contexto. E aí, com a reforma tributária, você vai ter algumas mudanças de decisões fiscais. Então, por exemplo, a empresa ela quer ficar constituída em São Paulo, porque a Alphaville, vai supor, porque ela tem um centro de distribuição e ela tem ICMS reduzido, por exemplo. Né? Cara, se pergunta, poxa, eu vou continuar tendo, senão meu produto final vai encarecer. Né? Então, pensa para o lado de empresa e acho que pensa para o lado de União. Né? Quando a União começa a conceder muitas exceções fiscais demais, ele arrecada menos. Ele acaba arrecadando menos tributo. Ele acaba dando tá bom, você é especial, então você pode ter menor. Você também. Quando o Estado faz isso, ele acaba diminuindo a arrecadação dele, a própria arrecadação dele. Né? Então, tem os dois lados. Né? E aí acaba, sim, deixando menos para o transporte público, para os serviços públicos em geral. Né? Então, é importante a gente entender esse contexto para entender a complexidade da reforma tributária também. Né? Claro que ainda vai transitar muita coisa, porque tem muita novidade, até 2030 tem muita coisa ainda para acontecer, né? 2026, esse ano está em estudo, o ano que vem também, 2026 começa a valer, até 2030 vai ter um período de transição aí, isso aí é o que a gente já está sabendo, mas ainda tem algumas coisas para se definir. Outra coisa que não está definido ainda nesse projeto de lei complementar, mas já se fala de um comitê gestor, é que, como agora cada Estado não tem mais esse tipo de exceção fiscal e repasse do jeito que era antes da reforma tributária, resolveram fazer um comitê de gestor de cada Estado, indicando alguém de partidos para poder defender o Estado. Né? Aí eu vou dizer para vocês que já começa a complicar. Né? O ninho de mafagafo começa a virar outro ninho de mafagafo. Porque aí já começa um querer mais que o outro e começam as exceções. Começam as exceções, aí a regra já não vale mais. Né? Que é hoje o que acontece. Hoje é muito do que acontece. Principalmente se você traz produtos importados do sul, do sudeste, né? Ou mesmo pelo polo industrial que a gente tem da Zona Franca de Manaus. Né? Apesar que a Zona Franca de Manaus, a princípio, não vai se mexer. Né? Começa a ficar bem complexo o negócio. Outra coisa que é importante a gente saber é que o que foi definido é que na cesta básica você vai ter isenção dos impostos. Você vai ter isenção desse CBS, desse IBS total. Isso aí eu acho que é uma grande vitória que a gente conseguiu. Porque agora entrou carne, entrou peixe, entrou frango também na cesta básica, então isso aí vai ficar com o imposto zerado. Então, tem alguns produtos que, para o consumidor final, aí a médio prazo, vai até melhorar. Vai ter imunidade, né? Vai ter imunidade desses impostos. Isso é interessante. Aí a gente sabe, pelo menos o que está na nossa cesta básica, vai ficar mais barato, né? Porque aí o empresário acaba tendo menos custo, esse custo acaba sendo repassado menor para o consumidor também. Tá? Então, isso aí também é importante. Tem outras coisas ainda que vai tramitar, vai acontecer, a gente tem que ir acompanhando o que está acontecendo. Acho que é muito importante para você, jovem, que está ingressando no mercado de comércio exterior, saber sim sobre isso, sobre os impactos que vai ter aí dentro de comércio exterior. Então, imagina assim, a empresa tem um depósito, né, tem um armazém, que ela tem negociação por estratégia de liberação aduaneira. Né? Então, você sabe que daqui a um tempo, de repente, vai valer a pena? Não, já que vai ser para o consumo final, então, estrategicamente, logisticamente, você tem que repensar tudo isso. De que forma que você vai fazer. Então, é preciso pensar, a gestão do comércio exterior vai mudar um pouco, né? Mudar um pouco em função dos impostos que se recolhem. Por fim,
Hoje eu falei para vocês que é de 27% a 33% a carga geral, né? Isso é o que você tem de estudos de carga geral, da carga final em geral, aí de 27% a 33%. Com a reforma tributária, se espera 25% aí dos impostos do consumidor final, né? Exceto a cesta básica, que a gente já conseguiu, acho que isso é uma vitória importante. Em contrapartida, você tem o imposto do pecado, né, que tem chamado, que são outros tipos de produto que o imposto vai ser muito maior. Né? Então, tipo tabaco, outros produtos que não fazem bem para a saúde, vai ter a economia verde, né? É isso que eu quero dizer. Vai ter uma tributação maior. Né? Então, isso aí a gente também já sabe. Então, são aspectos importantes, a gente precisa ficar acompanhando para ver o que é que vai os próximos passos. Né? E aí eu vou atualizando vocês também os próximos passos. Nas próximas semanas tem algumas reuniões agendadas aí sobre reforma tributária e comércio exterior, para entender outros aspectos aí que a gente está meio ainda em dúvida. E aí eu trago atualizações para vocês, tá bom? Até mais.